Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel 9. Não, tá bom. Nunca ficou olhando. Tá ótimo, obrigada. Segunda Samuel 9 diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Vamos dar uma pausa aqui para nós nos lembrarmos, né? Quem sabe, e quem ainda não sabe, para a gente entender um pouco do contexto. Em que momento que Davi falou isso, para que a gente possa prosseguir, amém? Nesse momento aqui, Davi foi ungido rei de Israel em 3 momentos. No primeiro momento, Davi foi ungido em Belém por Samuel, escondido, né? Essa nós sabemos. Em um segundo momento, ele foi ungido em Hebrom, pelos anciãos, como rei de Judá, que fica no sul, Israel dividido norte e sul. E por fim, num terceiro momento, ele foi ungido pelos homens de Jerusalém, rei de todo Israel. Então aqui nesse momento, Davi já governava sobre todo Israel. Amém? Então nós vamos lá agora, voltar em 1 Samuel 20, 14. Onde Davi faz 2 alianças, com Jonatas e com Saul, seu pai. E a primeira aliança está lá em Samuel 20, 14. Que Jonatas, que já havia livrado Davi das mãos de seu pai algumas vezes, porque Saul tinha Davi por inimigo, e por isso, pela amizade que eles tinham, Jonatas faz um pedido a Davi e diz assim: se eu então ainda viver, porventura, não usará para comigo da bondade do Senhor? Aqui essa palavra bondade em hebraico, ela quer dizer hesed, que significa não simplesmente uma bondade, né? Porque a gente fala bondade, fica muito aquém do que o texto quer nos dizer, que quer dizer amor leal, fidelidade, graça e misericórdia. Então foi isso que Jonatas pediu para Davi. Para que não morra, nem tampouco cortará jamais da minha casa a tua hesed, a teu amor leal, a tua graça, a tua misericórdia. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Aqui Jonatas não pede simplesmente por ele, mas pede pela sua descendência também, pela sua casa, porque era de costume, quando um rei fosse levantado, ele exterminava toda a descendência do rei passado, para que não houvesse nenhum tipo de rebelia contra o reinado atual. Então, Jonatas, sabedor disso, fez esse pedido ao seu amigo. E nós vamos lá para a segunda promessa, que fica em 1 Samuel 24, 21, vamos lá? Que diz assim: aqui nesse momento, Saul perseguindo Davi, né? Davi sabendo disso, os seus guerreiros sabendo disso. Saul entra para dentro da caverna para poder aliviar o ventre, só que Davi e os seus guerreiros estavam mais ao fundo da caverna. Os seus guerreiros, vendo aquela situação, falou assim: Davi, Deus te entregou o seu inimigo nas suas mãos, vai lá e acaba com ele. A palavra de Deus diz aqui, ó, que Davi teve que conter os seus homens. Davi falou: jamais, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então ele foi lá, devagarzinho, bem discretamente, arrancou um pedaço da roupa de Davi, de Saul, e quando ele saiu, Davi gritou de lá, falou: olha aqui,
O que você ainda quer comigo? Por que você está acreditando naquilo que o povo está dizendo que eu sou seu inimigo? E Davi usa uma expressão assim, o que você quer com um cachorro morto? Davi se coloca no lugar de humilhação, no lugar de servo, no lugar de que eu não quero fazer nada com você. Ele usa até a expressão de pulga. O que você quer com uma pulga? O que uma pulga pode fazer com a gente? Nada. Então Saul olha para Davi e fala, você é mais fiel que eu, você é mais honesto do que eu. Então Davi, lá no 21, vamos ler, diz assim, portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Aqui Davi faz a mesma promessa que ele fez para Jonatas, ele fez para Saul. E olha só, aqui depois disso, Saul foi ter mais uma batalha contra os filisteus. E num momento, ele viu que estava perdendo, ele estava rodeado dos seus inimigos, e ele pensou, pediu para o seu escudeiro, ele falou assim, olha, eu preciso que você me mate, porque eu não quero cair na mão dos meus inimigos. Eu prefiro morrer pela sua mão, que é o meu escudeiro, do que me entregar e morrer, ser vilipendiado, passar vergonha, né? Eles abusarem dele. Então o escudeiro dele falou, jamais eu vou fazer isso. Então o que Saul fez? Ele colocou a espada, se debruçou por cima e se jogou. O escudeiro dele, vendo aquela situação, ele falou, meu Deus, ele fazendo isso, o que eu vou fazer? Vou fazer também, né? Porque eu fui chamado para proteger ele, não protegi, vai sobrar para mim. Então o seu escudeiro, fazendo da mesma maneira, se jogou em cima da espada. Só que Saul não tinha morrido, ele estava agonizando. Chegando outra pessoa do exército, né? Ele falou assim, me ajuda, acaba com a minha vida, lança-te sobre mim, porque eu preciso terminar de morrer, eu não quero cair nas mãos dos meus inimigos. Então assim foi feito. Então nessa batalha aqui que Saul se entregou, morreu Saul, Jonatas, os seus outros 2 filhos e mais um monte de gente do exército de Saul. Então qual que foi a ordem quando tudo isso aconteceu? Corre, foge que nós vamos ser exterminados. E nessa confusão toda de fugir, a babá, a ama de Mefibosete, pegou ele para poder fugir. Ele tinha por volta de 5 anos, deixou ele cair e assim ele ficou aleijado dos 2 pés. E eles subiram rumo a Lodebar. Vamos ler então o capítulo que nós começamos, 2 Samuel 9:2. Dentro desse contexto, Davi faz essa pergunta, né? Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade, use eu da recede de Deus, da graça, misericórdia, amor leal para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. É interessante que Ziba, o servo de Saul, ele expõe prontamente a condição de Mefibosete. Ele fala, tem um aleijado. Dá para a gente entender assim que houve até um preconceito, né? Tem um aleijado lá, de repente ele pudesse ter pensado, mas não combina com isso aqui. Esse palácio, esse chão, essas cortinas, essa mesa. E Davi, sem querer saber, ele não deu assunto para a condição de Mefibosete. Ele simplesmente fala assim, onde ele está? E ele continua, perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. É interessante que o amor leal de Davi era tanto que ele, ao menos, quis saber da condição dele.
E ele manda ir buscar. E olha só, nesse lugar que Mefibosete está, tem um significado. Debar significa pastos verdes. Debar significa terra que mana leite e mel, onde há provisão. Mas Lô significa o contrário, significa negativo. Então, ali naquele lugar não tinha pastos verdes, não tinha provisão, não tinha esperança. Então, quem ia para esse lugar? Iam os leprosos que naquela época, eles precisavam se afastar da comunidade. Então, eles precisavam ir para algum lugar, para morrer lá, para se tratar, e eles iam para esse lugar. Os fugitivos de guerra, aqueles que não tinham esperança. Então, olha só, o enviado de Davi foi buscar, né? Eu fico imaginando esse enviado de Davi chegando lá em Lodebar. Penso que todo mundo ficou alvoroçado, né? Eu imagino uma carruagem real. Eu acho que eles falaram assim, só pode ser você, porque você vem de lá, né? Então vai, meu filho, falar com esse povo aí, porque nós... Agora você imagina a condição, irmãos, presta atenção, deixa o Senhor ministrar o seu coração. Ele olha aquela carruagem real. Mefibosete não esperava outra coisa a não ser a morte. Ele sabia da regra que existia, que todos aqueles que eram descendentes do rei antigo iriam morrer por causa daquela regra, né? Para que não houvesse rebeldia no meio do povo. E ele pensou, eu penso que ele imaginou assim, se eu estou aqui, eu vou morrer de qualquer jeito nessa condição. Então eu vou, né, saber o que é que vai acontecer na frente desse rei. Agora você imagina ele naquela condição, aleijado. Imagino que não tinha nada limpo naquele lugar. Uma condição de miséria, sem esperança, ele entra dentro dessa carruagem. A gente imagina uma carruagem, né? E olha só. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade, eu usarei da recede de Deus para contigo, da graça, misericórdia, do amor leal, por amor de Jonatas, seu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Essa história é uma história de graça, redenção, misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Eu não consigo encontrar outra que representa nós dessa maneira. Nós somos essa pessoa, irmãos, como Mefibosete, que merecíamos a morte. Nós somos essa pessoa que estávamos num lugar de terra, onde não tem provisão, onde não tem mantimento, onde não tem esperança. E o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, manda nos buscar. E Ele diz assim, você não vai ter suprimento somente para o seu dia a dia, porque essa provisão, essa bondade, essa recede, vai muito além do que provisão para o dia a dia. Vai muito mais do que o alimento que a gente come, que a gente tem o sustento, vai muito além. E Davi manda chamar. E Davi fala, não só você, mas a sua descendência vai sentar aqui todos os dias. E Davi continua, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como tal eu? É interessante que Mefibosete usa a mesma expressão que Davi usou com Saul. Ele se sente tão indigno, ele se sente tão servo, ele se sente tão digno de morte, que ele fala assim para Davi, um cão morto como eu, o que você quer comigo? A mesma expressão. Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do seu senhor. Então tudo que era do seu avô, tudo que era do seu pai, lhe foi restituído.
O Senhor quer nos restituir, Ele não quer simplesmente fazer com que nós comamos das migalhas que caem à mesa do rei. Ele quer que nós nos assentamos a essa mesa. Existe um convite do rei para nós essa noite. Existe um chamado para nós: ei, sai desse lugar. Porque por muitas vezes nós estamos nesse lugar de Lodebar, lugar de dor, lugar de tristeza, lugar de angústia, lugar de luto, lugar de falta de provisão, lugar onde não tem mantimento nem para o dia a dia. E o Senhor fala para nós nessa noite: ei, entra aqui, eu estou te chamando. Existe um lugar para você. Agora eu fico imaginando Mefibosete chegando naquele lugar. Porque os filhos de Davi, gente, primeiro entra lá Salomão, o homem mais sábio dessa terra. A palavra de Deus fala que não houve nem haverá homem com tamanha sabedoria como Salomão. Depois entra lá Absalão, um homem bonito, formoso. Imagino, né, com aquela postura de guerra. Os valentes de Davi todos se assentavam à mesa. Os 3 valentes de Davi lá com ele, e ele sente sede. Quer beber uma água, né? Vamos beber uma água. Não, você quer uma água? Eu vou pegar. Não, mas nessa água aqui, não, nossa, vontade de beber daquela água do poço de Belém. Aí juntou 3 valentes. Falou, bora lá buscar água. E um capaz como falou para o outro assim, né? Nossa, ela é muito perigoso, tá cheio de exército filisteu. Aí o que tem? Bora lá. E foram os 3. Rumaram para o poço de Belém. Foram lá pegar a água de Davi. A água do poço de Belém levaram para Davi. Davi bebeu. Que água saborosa é essa? Não, nós fomos buscar. Davi despeja essa água na terra. Ele fala, eu não sou digno de beber essa água, mas louvo ao Senhor, porque Ele me deu servos fiéis para caminhar do meu lado. Nós temos que aprender, assim como Davi, celebrar as pessoas fiéis que estão ao nosso lado. Sabe por quê? Muitas vezes a gente olha demais para quem nos abandona, para quem nos trai, para quem fala mal. Nós temos que celebrar a vida daqueles que o Senhor colocou que são fiéis ao nosso lado. Em nome de Jesus. Existiam outros, eu tenho certeza, que traiu, que não lutou, mas Davi decidiu louvar ao Senhor e fazer uma entrega por aqueles que eram fiéis a Ele, que deram a vida por Ele, porque eles lutaram para trazer aquela água, irmãos, eu tenho certeza. Os que decidiram lutar, lutou, morreu, os que quiseram ficar quieto, ficou lá, continuou no exército filisteu, mas a água chegou. Outro servo de Davi, estava lutando no meio da guerra, ele se viu sozinho no meio daquele lugar, sitiado ali pelos inimigos, e ele falou, cadê o povo? Imagina você lutando numa guerra, você olha para o lado, né? Porque às vezes é assim, porque aqui nós estamos numa luta, que vai finalizar quando Cristo voltar, né? Então, esse servo olhou e falou, meu Deus, cadê o povo do exército? Sumiu todo mundo. Só que ele dá um brado e ele fala, pelo meu Senhor e pelo meu rei Davi, eu vou lutar até o dia Aiá. Então ele luta, e ali ele mata mais de 800 homens. A palavra de Deus fala que a espada entrou dentro da mão dele. Quando cessou, que raiou o sol, que a guerra parou, a espada não saía da mão dele. Do tanto que ele foi fiel e lutou até o fim. Então o Senhor fala para nós nessa noite, celebra aqueles fiéis que estão ao seu lado. Celebra aquelas pessoas que estão ao seu lado pelo que Deus te entregou, não por quem você é. Porque você carrega algo precioso de Deus. E existem aqueles que vão olhar e vão falar, eu quero isso. Eu quero que ela carrega, eu quero que ele carrega. E daqui eu não saio, daqui eu não abro mão. Celebra essas pessoas. Por mais que às vezes elas estejam longe, né? Domingo eu recebi uma mensagem, eu falei, olha, por mais que eu estou um pouco longe, distante, eu estou com você. Eu respondi para ela, eu sei. Sabe por quê? Porque tem muita gente do meu lado que não está ali. Mas você, por mais que esteja distante geograficamente, muitas vezes, eu sei que você está do meu lado. E eu celebro a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo que você carrega, pelo seu chamado, pela sua intercessão. Os nossos olhos, irmãos, precisam estar para o alto. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo um momento de dor, momento em que eu penso que como nunca pessoas se encontram nesse lugar de Lodebar.
lugar sem esperança, ou às vezes pessoas que se assentavam à mesa do rei, mas por algum momento não se sentiram mais dignas e voltaram para esse lugar com suas próprias pernas. E continuando, para a gente encerrar. Aqui Davi determina que esse pessoal se torne servos dele, né? Trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de seu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o meu rei manda esse servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Aqui ele continua reafirmando: Mefibosete tinha um filho. E ele disse: toda a sua descendência sentará nessa mesa. E o Senhor fala para nós nessa noite: toda a sua descendência se assentará nessa mesa. E é interessante que Lodebar fica na região de Gileade. Presta atenção. Aí o Senhor fala assim, né? Aí a gente pode pensar: tem como sair daquele lugar alguma coisa? Tem, porque o rei nos resgatou. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fala para nós essa noite: toda a sua descendência sentará à mesa. Se você hoje está nesse lugar, eu quero convidar você a ficar de pé. Vem sobre a filha de Sião, há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião, há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Hoje o Senhor quer nos tirar desse lugar. Hoje o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos convida a sentar nessa mesa. Porque essa mesa, ela foi preparada para nós. Quando nós nos assentamos à mesa do Rei, presta atenção que não há deficiência, não há pecado. Porque quando nós nos assentamos à mesa do Rei, não se vê deficiência, se vê um filho. Mefibosete foi colocado como filho do rei Davi. Mesmo sem merecer, mesmo estando num lugar de morte, ele foi chamado. O Senhor quer restaurar em nós hoje o sustento, a alegria, a fé, a esperança. Aquele lugar é um lugar que faltava esperança. Talvez você possa olhar para os lados e pensar: não há esperança. Não há esperança. Talvez você esteja num lugar de doença, num lugar que você precisa de cura. E nesse lugar, nessa região montanhosa de Gileade, onde está ali Lodebar, o Senhor fala para você: há remédio em Gileade, há unção em Gileade, há médico em Gileade. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, que te restaura, que te purifica. O Senhor quer restaurar nossa identidade de filho nessa noite. E deixa eu te falar uma coisa: esse caminho de reconstrução de identidade de filho consiste mais em não a gente prosseguir para Cristo, sabe? Não é você, eu vou prosseguir para Cristo, não. É você ter a certeza, a convicção que é de lá que você saiu. É você ter a convicção que é de lá que você foi gerado. Porque a palavra do Senhor diz que Ele te gerou desde a eternidade nele.
E isso não pode ser mudado por nada nem ninguém. Davi ora, Daniel ora no capítulo 2, ele diz assim: o Senhor é quem entrega sabedoria aos sábios. O Senhor é quem derruba reis, é quem estabelece reis. O Senhor é que dá inteligência àquele que o Senhor quer seja inteligente. Descansa no Senhor. Simplesmente aceita esse convite. Porque Mefibosete precisou, mesmo com medo de morrer, entrar nessa carruagem. Mesmo com medo de morrer, Mefibosete precisou entrar nessa carruagem. E deixa eu te falar uma coisa, por mais que você tenha medo nessa noite, dá o primeiro passo. Ele está à porta batendo e diz: filho, vem. Não tenha medo, sabe por quê? Porque ele não tem uma carta de julgamento para você. Ele tem uma carta de livramento, de cura. Ele nos libertou naquela cruz. É esse rei que está fazendo esse convite para nós nessa noite. E ele nos convida nessa noite a fazer isso. Não tenta, em nome de Jesus, colocar a sua justiça própria na frente, porque não vai dar certo. Toda vez que nós colocamos a justiça própria na frente da justiça divina de Deus, vai dar errado. Por isso descansa que Cristo Jesus é a justiça de Deus por nós. Ele que nos resgata, Ele que nos limpa, Ele que nos coloca à mesa. E nessa mesa não há enfermidade, não há deficiência. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de reconhecemos quem tu és. Levante as suas mãos para o céu e declare: reconhecemos quem tu és. Reconhecemos o pão vivo que desceu do céu. Reconhecemos quem Cordeiro Santo de Deus. Reconhecemos quem tu és. E para a gente encerrar com a ministração dessa canção, outro dia no meu devocional, eu lendo e fala que Jesus chegou ao lado dos discípulos e eles ficaram como quem, impedidos de reconhecer Jesus. E eu fiquei com aquilo, eu falei: Senhor, eles caminharam ao seu lado, como que eles não reconheceram? Meu Deus, o que está acontecendo? Mas à frente o Senhor falou: filha, olha o que está escrito. Eles estavam entristecidos e desesperançosos. O Senhor falou para mim assim: filha, toda vez que vocês estão entristecidos e desesperançosos, vocês ficam como quem impedidos de ver o que eu estou fazendo. Quando você está triste, quando você está olhando para os lados ao invés de olhar para o alto, vocês ficam impedidos de ver o que eu estou fazendo. Então agora eu quero clamar ao Senhor e
para que nós, em nome de Jesus, venhamos olhar a fidelidade de Deus para nós. Viemos olhar aqueles fiéis que estão ao nosso lado. Viemos olhar o resgate que o Senhor fez das nossas vidas e sair desse lugar. Em nome de Jesus. Daniel, a palavra de Deus diz assim: existe um tempo e um modo para todas as coisas. E Ele fala para você essa noite: viva integralmente o propósito dele para você. Porque é de lá que Ele vai te entregar tudo de mais precioso, para que você derrame o que Ele tem para você. Mas é no tempo certo. Às vezes a gente quer espernear, né? No meio do propósito. Mas a palavra de Deus para você é: se entregue integralmente, sem reservas a esse propósito. Porque é de lá que o Senhor vai te entregar tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por colocar uma mesa para nós. Mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nós sejamos indignos, tenhamos tanta deficiência, Pai, somos aleijados de tanto jeito, Senhor, o Senhor nos coloca à mesa e nos coloca como filho, independente de quem somos, independente daquilo que fizemos, independente do nosso passado, Pai. A palavra do Senhor diz: olhe para o alvo que é Cristo, deixando todas as coisas velhas para trás. O Senhor nos convida hoje a deixar o nosso passado, tudo aquilo que nos angustia, toda falta de perdão, toda raiz de amargura, toda iniquidade que ficou no passado, e olhar para Cristo, avançar para o alvo que é Cristo, o nosso prêmio, que é a soberana graça poderosa de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Permaneçam em pé ainda. Nós vamos ser despedidos em oração. Eu louvo a Deus por tudo que foi dito, porque aplicado aos nossos dias é exatamente como você falou. Não é difícil você achar uma figura na Bíblia tão parecida com o que Cristo faz por nós, né? Lodebar era uma cidade de aleijados, de esquecidos, de abandonados, de gente que tinha ido para a guerra e voltou e saiu da guerra com frustração, com problemas físicos, com situação difícil. Então era uma cidade de mendigos e de miseráveis, e de doentes, e de aleijados, e de pessoas desistidas. E lá no fundo, Lodebar quer dizer abandono. Mas Deus nunca nos abandona. E quando Mefibosete é alcançado pelo rei, ele se faz a figura do homem, enquanto Davi se faz a figura de Cristo. Nós somos alcançados, por pior que seja a circunstância, nós seremos alcançados. Por pior que seja a situação, por pior que esteja onde você esteja. E você terminou muito bem dizendo que, comparando Lodebar a Emaús. Emaús é abandono, Emaús é dar as costas para o propósito de Deus, né? Então, o entristecimento do coração de Mefibosete pode ser comparado ao entristecimento daqueles dois discípulos que estavam abandonando todas as coisas. Que não sejamos nós essas pessoas. Amém. E que mesmo que você esteja em Lodebar, mesmo que você esteja em Emaús, Cristo vai lá te resgatar. O Rei vai te buscar. Amém? Bota a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor Deus, pela inspiração do Espírito Santo de Deus à pastora, Senhor Deus. Guarda no coração dela, Pai. Guarda no coração de cada irmão, Senhor Deus, a palavra, a mensagem dessa noite. E que carinho, ó Pai, possa multiplicar isso para o louvor da Tua glória, em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa noite, a graça e a paz.